Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Walter Uva, eu sou o CEO da minhaportaria.com, a maior operação de portaria remota do Brasil, com mais de 250 condomínios em plena operação na mesma central. Então, hoje nós vamos estar dando continuidade do vídeo anterior. Quem não viu o vídeo anterior, que é a evolução do conhecimento, vou deixar aqui no card, entra lá e assiste. A gente falou sobre os dois primeiros níveis da consciência. E eu, Walter Uvo, entendo e compreendo que é por conta disso que muitos condomínios talvez não decidem a respeito da implantação da portaria remota de uma forma efetiva. É por isso que os condomínios têm muitas dúvidas. Então veja lá esses dois estágios. A gente já falou sobre o estágio não sabe que não sabe, que é o estágio de ignorância total a respeito de uma nova habilidade, uma nova vertente, um novo conhecimento, uma nova tecnologia. A gente já falou do segundo estágio do conhecimento, que é o sabe que não sabe, que é o que eu chamo aí de pré-consciência. Então a pré-consciência a respeito daquele tema. E aí agora efetivamente nós vamos falar dos outros dois níveis do conhecimento. Tá legal? Então vamos pro vídeo, já deixa teu like, deixa teu gostei, compartilha, manda pra galera e vamos pro vídeo. Bom pessoal, então é isso aí. No último vídeo a gente falou sobre o não sabe que não sabe e o sabe que não sabe. Lembrando mais uma vez que esse conteúdo, de uma forma geral, eu procurei na internet dessa forma, não achei, que é a forma que fixou na minha cabeça. Um professor meu do MBA na FGV há alguns anos trouxe para mim essa visão da evolução do conhecimento numa determinada aula. Isso ficou na minha cabeça e com base nisso eu explico, oriento a nossa equipe, os nossos líderes, os nossos colaboradores a respeito da evolução do conhecimento, sobre um sistema novo, a maturidade operacional. Porque quando eu falo, inclusive, por que é importante você estar numa empresa que tem 250 condomínios? Porque essa etapa do conhecimento, essa etapa da maturidade operacional, a empresa já viveu. Então ela está num processo evolutivo contínuo que permite ela ser mais eficiente do que naturalmente uma empresa que está começando os seus processos e consolidação de portaria remota. Inclusive esse tema eu trouxe justamente porque o entendimento da não decisão ou demora da decisão de implantação de portaria remota, na minha consciência, está associado ao estágio de conhecimento e maturidade dos condomínios, dos síndicos e dos gestores condominiais a respeito dessa solução. Porque quando você entende de verdade o que é a portaria remota, como funciona, você não tem outra alternativa e você fica claro na sua cabeça que essa é a decisão acertada e correta a ser tomada o mais rápido possível. Então a gente tem vários síndicos aqui com 4 anos de operação dentro da minha portaria, com 5 anos, obviamente nós estamos no ano 2020, quando a gente começou todo esse processo. Nós temos desde o nosso primeiro condomínio que a gente fechou, ele continua com a gente na base ainda, e hoje eu tenho certeza absoluta, nenhum condomínio que implantou portaria remota com uma empresa séria, que aplicou os processos, os conhecimentos, os procedimentos adequados, nenhum condomínio voltou para a portaria presencial. Ele pode até ter tomado a decisão de colocar um novo posto, um posto de homem para dar mais um suporte, para aumentar a sensação de segurança, mas um porteiro dentro da guarita para fazer o trabalho de atendimento de portaria, com certeza um condomínio que tomou essa decisão no passado associado a uma empresa séria, ele não voltou atrás. Como a gente já teve alguns condomínios que saíram, experimentaram outras operações e voltaram, porque os condomínios também evoluem os seus conhecimentos dentro desse processo. Então, para a gente dar continuidade aqui, o terceiro estágio do conhecimento é o que a gente chama de sabe que sabe. Então você já passou pelo ser ignorante total, não sabia de nada. Agora você ouviu falar, levantou o alerta, entendeu um pouco mais, começou a correr atrás. Aqui nesse estágio é o estágio de consciente. Você está no estágio de consciência a respeito daquele tema, daquela habilidade, daquele conteúdo que você está avaliando. Quando a gente fala de portaria remota, nada mais é daquele estágio que o síndico visitou algumas empresas, criou um comitê no condomínio para discutir o tema portaria remota, o comitê visitou algumas empresas,
visitaram alguns condomínios em plena operação, conversaram com moradores que entram e saem, com funcionários que entram e saem, conversaram com os zeladores dos prédios, e isso foi formando o que a gente chama de consciência a respeito àquela prestação de serviço, aquela nova modalidade de interação no condomínio. Então, chega-se numa reunião, consolida-se todos os conhecimentos. Eu fui na empresa A central é muito boa, a estrutura é bem consistente. Eu fui na empresa B, é muito boa. Eu visitei um condomínio X, o cara tá bem contente, funciona, já tá 4, 5 anos. Tem suas dificuldades, mas sem dúvida são menores do que tinham com o presencial. São dificuldades mais contornáveis, porque a empresa é consistente, é consciente, é séria, responde pelas suas atitudes. Então eu entendo ser uma solução possível. É engraçado, eu também visitei um outro condomínio, a visão foi a mesma, e aí você começa a formar o que a gente chama de consciência, o estágio do conhecimento, que é o estágio de consciência, de consciente daquilo. Ou seja, é o sabe que sabe. Nesse estágio você sabe que sabe a respeito da portaria remota. Você sabe, talvez, o que é uma empresa boa, o que é uma empresa ruim, o que é uma boa prestação de serviço no quesito portaria remota, o que é inerente à prestação de serviço. Às vezes não adianta você ficar reclamando com o teu prestador de serviço aí de portaria remota, porque o interfone demora um minuto para ser atendido, e isso é natural da prestação de serviço. Em muitos casos ele vai atender em 30 segundos, que é o SLA, como o nosso aqui, que é 6 segundos, porém vai ter caso ou outro que o atendimento vai acontecer em 1 minuto, e não é por causa disso que você vai crucificar a empresa. Isso é inerente à prestação de serviço chamada portaria remota. Por exemplo, um portão quebrado, a empresa chegar, qual que é o comportamento? O que está definido? Está definido um procedimento, é assim, 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 que vai ser conduzido quando o portão quebrar. Então, legal, a empresa está conduzindo adequadamente, está fazendo. Agora o portão quebrou uma vez, lógico, quebrou 2, 3 vezes no mesmo mês, está errado, tem que rever o projeto do portão. Mas quebrou uma vez, a cada 6 meses a empresa tomou as medidas, os procedimentos, então ok, funcionou, esse é o modelo, é inerente à prestação de serviço. Não é que a tua empresa é melhor ou é pior do que a outra, é porque é inerente à prestação de serviço um portão quebrar, e naturalmente você tem que ter o deslocamento. Então, nesse nível de consciência, você sabe que sabe. Nesse nível, você sabe quanto que os condomínios em média economizaram. Nós aqui do conselho visitamos 3 condomínios. Esse condomínio reduziu 30% do boleto e não aumenta há 2 anos. Esse do condomínio aqui reduziu 50% do boleto, fez todas as reformas, reduziu 50% e faz 4 anos que não aumenta. Então, quando você entra no estágio de consciência sobre aquela prestação de serviço, ou seja, no terceiro nível do conhecimento, que é o sabe que sabe, naturalmente você consegue tomar uma decisão segura. Legal, isso é para o nosso condomínio dessa forma, nesses moldes, porque eu entendi como funciona, eu sei onde estão as dificuldades, os altos e baixos dessa prestação de serviço. Então você entra nesse estágio de conhecimento. E aí, por consequência, você toma essa decisão, porque não tem jeito. A única alternativa para aumentar a segurança, evoluir tecnologicamente e reduzir custo ao mesmo tempo em um condomínio residencial é a implantação da portaria remota. Não tem outra solução. E você só vai conseguir ter essa consciência se você chegar nesse nível do conhecimento, passando por todos os outros, como a gente já disse, e aí chegando no nível de sabe que sabe o que é portaria remota. E aí a gente vem finalmente para o último estágio do conhecimento, é o que a gente chama de hábito, ou seja, é o processo automatizado. Trazendo mais uma vez o exemplo lá do índio que a gente falou no primeiro exemplo. Agora o índio já sabe que tem um avião, já sabe como voa, já viajou de avião 2, 3 vezes, sabe que é extremamente seguro, sabe que não tem risco nenhum, ou seja, ele atingiu o nível chamado de não sabe que sabe. Nesse nível do conhecimento, não sabe que sabe, é o processo automatizado. Imagina você na direção ali de um veículo, ali, um jovem ali, 18 anos, está aprendendo a dirigir. Veja, talvez esse jovem nunca entrou no carro, sabe que existe o carro, mas nunca entrou num carro, tal. Então ele não é ignorante, que nem sabe que existe carro, ele sabe que existe carro, mas talvez nunca entrou no carro. Aí ele vai para a autoescola, entra no carro, começa a dirigir, começa a entender como funciona o mecanismo. Ele vai, faz a prova, muitas vezes ainda nesse estágio do conhecimento, passa na prova e aí ele entra talvez no nível chamado sabe que sabe. Nesse nível, o jovem, ele chega lá no carro, ele senta, regula o retrovisor,
regula aqui os espelhinhos, arruma o banco, pisa na embreagem, engata a primeira, põe o pé no breque, abaixa o freio de mão e vai acelerando um pouquinho, tirando da embreagem. Ou seja, ele tá nessa fase de sabe que sabe, então ele tá se vendo em todas as etapas do processo para não errar, não esquecer nenhuma delas e consequentemente não ter nenhum problema. Esse é o estágio sabe que sabe. Agora, quando você já tem prática de volante, de direção, por exemplo, você tá ali, vamos lá, dirigindo há 10 anos, você já nem pensa nesses processos. Tornou-se um hábito. O processo de dirigir já se tornou automatizado. Você já entra no carro, senta, liga, quando você vai ver, você já está no meio da marginal, já está chegando no destino. E você nem está pensando no processo de dirigir, porque já se tornou automatizado. Você não sabe que sabe disso. Ou seja, você já está tão consciente, tão consistente no teu hábito, no teu conhecimento, aquele processo, que você já não sabe mais que você sabe dirigir. Se alguém te perguntar, sabe dirigir? Claro que eu sei dirigir. Você nem pensa. Simplesmente fala, claro que eu sei dirigir, porque já atingiu o nível máximo do conhecimento. Então, a portaria remota, ela não é diferente. Quando você tomou a decisão e começa a implementar uma solução de portaria remota aí no teu condomínio, os 90 primeiros dias, você vai estar pegando tudo aquilo que te trouxe o consentimento, que te trouxe a consciência a respeito dessa prestação de serviço e vai estar na cartilha ali checando. Pô, mas colocaram o sensor anti-esmagamento? Tá, mas se o portão abrir e ficar 1 minuto, será que a central vai saber e vai informar? Pô, e o cadastramento biométrico? Pode ser remoto, não pode? E o recebimento de encomenda? Como é que é isso? Os 90 primeiros dias, o condomínio tá caminhando pro hábito da operação de uma portaria remota. Ele ainda não tem o hábito, ele ainda segue a cartilha. Você chega na porta e fala, será que eu ponho o dedo? Será que eu não ponho o dedo? Mas eu pus o dedo, deu verde, mas não abriu. Putz, mas é porque a outra porta está aberta. Ah, então tem um intertravamento, então não adianta eu abrir. Então você começa a ter consciência do processo ao ponto de chegar num nível de hábito operacional, hábito da convivência. Então você entra nesse estágio de não sabe que sabe. E aí vai chegar um dado momento que tanto a entrada, quanto a saída, quanto o recebimento de encomenda, quanto o prestador de serviço, quanto o visitor, quanto todas as dúvidas, quanto queda de energia, quanto queda de link, quanto todas as dúvidas que podem existir a respeito dessa prestação de serviço, já está muito claro e consciente na cabeça de todos como essa prestação de serviço vai se comportar diante daquele fato. Então, você atinge o nível máximo do conhecimento, que é o hábito, que é a automatização das atividades por parte ali das pessoas que convivem. Então, eu entendo, tá, gente? Vamos lá, é um conhecimento meu adquirido aí no MBA, trazendo um pouco com essa linguagem, mas espero que tenha ficado claro porque é que o conhecimento e a evolução dessa prestação de serviço de portaria remota não é tão rápida e efetiva como a gente gostaria que fosse. Porque os condomínios ainda estão no estágio de ignorância. O nosso processo, o nosso trabalho como empresas de portaria remota e de tecnologia é pegar os condomínios, pedir para eles criarem um conselho com 2, 3 pessoas para discutirem essas ideias e levar esses condomínios nas empresas de portaria remota, levar esses clientes, esses condomínios em outros condomínios que têm essa prestação de serviço funcionando. Somente fazendo isso, nós vamos conseguir virar a chave na cabeça das pessoas ao ponto delas terem segurança, tranquilidade para decidir implantar a portaria remota. E uma vez implantado a portaria remota, isso torna-se um hábito e feito por uma empresa séria, raramente o condomínio vai voltar para a portaria presencial e ele vai entender a maravilha que é essa prestação de serviço que leva mais segurança, tecnologia e ao mesmo tempo economia. Fica mais barato, uma coisa tornando-se mais segura e tecnologicamente mais eficiente. Fica mais barato. Só que para isso a gente precisa mudar a cabeça das pessoas e trazer para ela dentro desse estágio de conhecimento. Tá legal, gente? Então espero ter ajudado muito com esse vídeo. Com isso, espero conseguir orientar o que é que nós temos que fazer para evoluir essa prestação de serviço e levar essa maravilha e salvar
financeiramente muitos condomínios que de fato estão quebrados e falidos. Tá legal? Bom, mais uma vez, se você não estiver vendo esse vídeo no YouTube, www.minhaportaria.com/canal, você vai ser redirecionado para o YouTube, caindo lá dentro, clica no se inscrever, ativa o sininho. Uma vez ativado o sininho, é o nosso compromisso de segunda a sexta-feira às 19 horas, um vídeo novo para você aqui no YouTube falando sobre convivência condominial, evolução condominial, segurança condominial, tá legal? Já deixa seu like, deixa os comentários e aguardo vocês aí nos próximos vídeos. Até mais!